Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vindo a trazer mais um pedacinho do maná dos céus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Estamos estudando o livro de Efésios. Hoje eu quero gravar o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. O capítulo 2 contém 22 versículos. Vamos analisar a palavra de Deus. Apóstolo Paulo diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundâncias da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua criada em Cristo Jesus, para as boas obras a quais Deus preparou para que andássemos nele. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempos, ereis gentios na carne, chamado em circuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pelas mãos dos homens. Muito bem, amados. Eu li até o versículo 11, mas eu vou comentar até o versículo 10. O livro de Efésios, capítulo 2, ele está dividido em duas partes. A primeira parte fala sobre as riquezas da graça gratuita de Deus para com os homens. São indicadas por o homem estar no estado deplorável, no estado natural. Então, que exige uma mudança pela qual a graça divina efetua neles, através do Espírito de Deus. Do versículo 11 e o versículo 13, ele fala sobre os efeitos, sobre aqueles que são chamados a refletir em seu estado de paganismo. E do versículo 14 até o 22, fala sobre os privilégios e a bênção do Evangelho. Eu provavelmente vou dividir essa mensagem em duas etapas, ou em três, mas acredito sim em duas etapas. Vamos, conforme desenvolver da mensagem, deixar que o Espírito Santo nos direcione. Do versículo 1 ao versículo 10, o apóstolo fala sobre o pecado, fala sobre aquilo que o pecado causa, a morte da alma. Um homem morto em delitos e pecados. Fala sobre estarmos mortos no nosso próprio delitos, nos nossos próprios pecados.
Ele diz que agora Cristo nos deu vida novamente. Ele diz, e vos vivificou, estando vos morto em ofensa e pecado. Perante os olhos de Deus, antes de nós conhecermos a Cristo, éramos um cadáver ambulante. Andávamos, falávamos, mas não tínhamos a essência da vida em nós mesmos. Éramos como seres errantes, sem um destino, sem uma certeza, porque o pecado, ele havia causado o nosso distanciamento de Deus. O homem estava morto em seus delitos, em seus pecados, e ele não sentia desejo pelos prazeres espirituais. Quando olhamos para um cadáver, dá uma sensação espantosa. O espírito que nunca morre, ele foi embora. E nada tem deixado senão a ruína de um corpo que brevemente estará em decomposição. E o apóstolo Paulo diz que nós éramos dessa maneira. Tínhamos um corpo, mas nossa alma, o nosso espírito, ele estava como morto na presença de Deus. Todavia, se víssemos bem as coisas, deveria sentir-nos muito mais afetado com o pensamento de uma alma morta, um espírito perdido e caído. É isso que acontecia conosco. A nossa alma estava como se fosse sem vida própria. O nosso espírito estava perdido, caído da graça. O estado do pecado e o estado de conformidade com este mundo nos transformávamos em homens ímpios. Homens ímpios que são escravos do arqui-inimigo de Deus, que é Satanás, que é o autor dessa disposição carnal, que é o autor do orgulho, que existe nos homens que, sem ter a sua natureza renascida em Cristo Jesus. A presença de Satanás era tão forte na vida do ser humano que ele reinava. Ele reinava nos corações do homem. Satanás tinha domínio sobre os nossos próprios corações. A Escritura fica bem clara que os homens têm sido mais inclinados à iniquidade espiritual ou sensual. Todos os homens, sendo naturalmente filhos da desobediência, são também por natureza filho da ira. Então, quanta razão tem os pecadores para procurar fervorosamente a graça que o fará filho de Deus, que o tornará filho de Deus. Desculpa, irmãos. Herdeiro da promessa de Deus. Outrora nós éramos filho da ira. Tendo sido filho da ira, nós não tínhamos parte com Deus. Mas todavia o amor eterno, ou a boa vontade de Deus para com suas criaturas, é a fonte de onde flui toda a sua misericórdia. Só misericórdia para com cada um de nós. Esse amor, amados, é o próprio Deus, é Deus. Porque Deus é amor.
Deus é amor e grande em sua misericórdia. Deus é misericórdia. Deus abunda no seu amor e na sua misericórdia. Todo pecador convertido é um pecador salvo. Está livre do pecado e da ira. A graça que salva é a própria bondade, é o favor livre e imerecido da parte de Deus. Ele, o Senhor Jeová, Ele salva não pela obra da lei, mas é pela fé em Cristo Jesus. Ele salva é pela graça na alma. E na vida nova que há na nossa alma agora, nós somos recriados, reprogramados de novo, através da misericórdia divina de Deus. Nós não deixamos de ser um pecador, mas agora somos um pecador regenerado. Um pecador regenerado chega a ser livre deste próprio pecado. Chegamos ao Senhor vivo e Ele nos dá a sua própria vida. Passamos a viver uma vida buscando a santidade, sendo nascido de Deus, sendo livre agora da culpa e do pecado. Quando nós estamos prisioneiros da culpa ainda, é porque provavelmente nós não fomos ainda resgatados por Cristo Jesus. Ou o inimigo tenta de toda maneira nos acusar em nossa mente de que nós não somos merecedores do perdão divino. Nós precisamos nos livrar então da culpa, do pecado. A Bíblia diz que pela graça que nós somos perdoados, o perdão divino, ele manifesta pela graça de Cristo. E através de Cristo, é Cristo que justifica cada um de nós. Os pecadores se revolvem no pó, as almas santificadas sentam-se nos lugares celestiais. É isso que o apóstolo Paulo, ele nos explica, que estamos agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do amor. Nós somos levantados por Cristo Jesus, fomos resgatados, nós somos tirados deste mundo pela graça de Cristo. A bondade de Deus nos leva a nos converter e a nos salvar. Ao salvar, Deus é que nos proporciona essa salvação dos nossos pecados. Neste presente século, aqui e agora. Devemos nos sentir impulsionados agora a esperar no futuro a manifestação daquilo que Deus proporcionou a cada um de nós. É por sua graça e misericórdia. Nossa fé, nossa conversão e nossa salvação eterna não são pelas obras nossas, não são por méritos nossos. Nós não fizemos nada para ser salvo. Então a nossa conversão, a nossa salvação eterna, elas não são adquiridas pelas boas obras, pelas boas ações, para que nenhum homem se vanglorie.
Estas coisas não acontecem por algo que nós façamos, portanto, toda a criatura, ela fica excluída da presença de Deus se não se aproximar a Deus por meio do único meio, que é Cristo, o Salvador da humanidade, que nos livra e nos dá a dádiva de Deus. É Cristo que nos leva ao efeito de ser vivificado por seu poder. Foi o propósito para o qual nos preparou, dizendo-nos com o conhecimento de sua vontade. É com o conhecimento, Deus manifesta a nós, revela a nós agora a sua vontade através de Cristo Jesus. E essa vontade é esclarecida através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz tal mudança, abençoando-nos com o conhecimento da sua vontade. E seu Espírito Santo produz essa tal mudança em nós. É o Espírito Santo que nos leva a glorificarmos a Deus por nossa salvação, pela nossa conversão. E devemos permanecer na perseverança, buscando a santidade. Ninguém pode abusar desta doutrina, apoiando-se na Escritura, nem a causa de nenhuma tendência que possa ser defendido da nossa própria tendência maligna através da doutrina. Então temos que se formos nos gloriar, temos que nos gloriar na cruz de Cristo. Todos os que assim agem, ele se aproxima de Cristo para glorificar a Deus Pai. Mas quando o ser humano acha que ele é bom o suficiente, que ele não precisa de Cristo, que lhe dê a garantia da salvação, então ele está excluído da presença de Deus. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Amanhã ou um futuro bem próximo, eu estarei comentando o versículo 11 em diante. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.